Olá, meus amigos e amados de meu Pai. Deus abençoe cada um de vocês e suas respectivas famílias. Que o Espírito Santo venha iluminar o entendimento de todos, para que todos possam entender a vontade de Deus para as suas respectivas vidas. Eu estava, antes de dar aqui a palavra, deixa-me ungir aqui com o óleo que representa o Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Graças a Deus. Eu queria falar com vocês sobre um assunto muito delicado, delicadíssimo, mas que ajuda você a entender a vida, entender o mundo, entender o bem e entender o mal. Que o Espírito Santo me ajude a falar sobre esse assunto, porque ele é bem sensível, mas para mim é extremamente esclarecedor e do porquê existe o bem e porquê existe o mal. Muitas pessoas ficam a questionar, mas Deus é bom? Deus é bom. Então, por que ele criou o mal? Não, ele não criou o mal. Se você pensar, raciocinar, pesar, né, avaliar direitinho, você vai ver que Deus não criou o mal. Por exemplo, quando nós nascemos, nós éramos maus? Não. Quando nós nascemos perfeitos em caráter, não é verdade? Pode o corpo ter defeitos como o meu, mas no que diz respeito ao caráter, no que diz respeito ao espírito, à alma, nós nascemos perfeitos. Por que então tornamos-nos imperfeitos? Então eu queria que você entendesse a criação do bem e por que surgiu o mal. E você vai entender do porquê que este mundo está um caos. Sempre esteve um caos, desde o dia em que Eva e Adão desobedeceram a palavra de Deus, a voz de Deus. Veja só, vamos começar com Lúcifer. Lúcifer, diz o texto sagrado, que era perfeito. Perfeito. Está aqui escrito. Se você ler Ezequiel capítulo 28, você vai ver uma descrição de Lúcifer. Diz o texto que ele era o querubim ungido e foi estabelecido e estava no Monte Santo de Deus, onde ele estava. E no meio das pedras afogueadas andava. Quer dizer que Lúcifer foi feito perfeito, era o querubim, o mais importante anjo nos céus, o principal dos anjos. Ele era o principal dos anjos. Então foi criado com uma função
para conduzir os demais anjos, querubins, serafins, etc. Então, a Bíblia fala que ele era perfeito. Só essa palavra, perfeito, já diz tudo a respeito de Lúcifer, o que ele era. A mesma coisa aconteceu com Adão e Eva. Adão e Eva eram perfeitos, perfeitamente perfeitos, se é que podemos falar assim. E quando eles foram criados, antes Deus havia criado os céus e a terra. Tudo era perfeito. Tudo funcionava com perfeição. Porque Deus é perfeito, você há de convir que ele jamais vai criar algo imperfeito, não é verdade? Não tem cabimento Deus ser perfeito e criar alguma coisa imperfeita. Então, Deus criou tudo perfeito. Mas, mesmo sendo perfeitos, Adão e Eva se rebelaram contra Deus. Que foi o que aconteceu, a mesma coisa lá no céu, quando o Lúcifer, quer dizer, cheio de luz, ele se rebelou contra Deus. Ele aspirou, desejou ser igual a Deus. Ele queria tomar o lugar de Deus. Ele era tão importante que se achou no direito de querer ser igual a Deus. E dividiu o reino de Deus, o reino dos céus. Então nós vemos aí que a origem do mal nasceu com o bem, no bem, que é o que acontece quando nós nascemos. Nós nascemos perfeitos, mas as circunstâncias, o meio em que nós crescemos, foi criando o lado mal do ser humano. Então, o mundo se tornou o que nós vemos, essa bagunça toda. Agora, a pergunta que não quer calar, por que Deus criou o bem, sabendo que o bem viria se voltar contra ele? Não é? Por que nós geramos filhos, nós esperamos que os nossos filhos venham ser obedientes, que venham ter caráter, sejam verdadeiros, mas, na sua maioria das vezes, o que acontece? Os filhos descampam para o mal. E por que Deus, então, sabendo que Lúcifer iria se transformar no diabo, o criou? Porque Deus é Deus. Ele sabia de todas as coisas. Mas ele porque quis criar tudo perfeito, ainda sabendo que a sua perfeição poderia se deteriorar e se voltar contra ele. Foi aí, e essa é a minha visão, esse é o meu entendimento, e eu penso que tem tudo a ver com esse entendimento. Foi aí que Deus pensou consigo, eu estou pensando aqui comigo e falando para vocês, pensou consigo, poxa vida, até os anjos que foram criados aqui, perfeitos, se voltam contra mim. Não tem nada de mal aqui
mas se voltaram alguns, a terça parte se voltou contra mim. Por quê? Quando Deus fez Lúcifer, ele o criou com vontade própria. A mesma coisa aconteceu com Adão e Eva. Deus os fez perfeitos, mas também lhes deu o direito de fazer as suas próprias escolhas, como ele deu aos anjos. Os anjos dos céus, os que se mantêm fiéis a Deus, eles têm a vontade própria. Mas a vontade deles, desses anjos, fazem a vontade de Deus, reconhecendo-o como Senhor. Então, eles obedecem à voz de Deus, são obedientes à voz de Deus. Mas aí vem aquela perguntinha, mas por que mesmo sabendo que Lúcifer viria se transformar no diabo e levar tanta gente para o inferno, Deus o criou? Deus não fez e não faz nada, absolutamente nada errado. Ele criou o ser humano com uma alma. Ele criou alma vivente. Ele criou Adão e Eva como alma vivente. O espírito, a sabedoria, a inteligência, a capacidade, os talentos, veio emprestado de Deus para o ser humano. O corpo era o corpo que nós, como todos nós, nascemos. Mas o coração ou a alma, isso aí é uma coisa pessoal. E Deus nos dá o direito, o livre-arbítrio, o direito de pensar e escolher, fazer as nossas próprias escolhas. Então, ele não poderia criar os anjos como robôs que fariam a vontade dele obrigatoriamente. Não. Ele deu à sua criatura o direito, o privilégio de escolher a sua própria vontade. Ora, diante disso, nós conferimos que Adão e Eva foram criados com perfeição, da mesma forma como Lúcifer, perfeito era nos seus caminhos. Então você vai ver isso no texto de Ezequiel, capítulo 28. Agora, então, eu creio que Deus pensou assim, poxa vida, tudo que eu fiz, nem tudo, mas mesmo os perfeitos que eu fiz se deterioraram, seguiram a própria vontade, não quiseram se submeter mais. Então Deus pensou, eu preciso de uma família, filhos que venham ser gerados de mim, eu venha gerá-los, não criá-los, porque eu criei, eu criei Lúcifer, eu criei Adão e Eva, eu criei a terra, mas agora eu quero ter uma família, digamos assim, eu quero ter uma família. Eu quero ter filhos que venham nascer de mim, que tenham o meu, digamos, DNA. Eu rio, sabe por quê? De alegria, de gozo, de prazer, de saber que eu
não fui criado por ninguém. Eu nasci da água e do Espírito Santo. Foi o Espírito Santo quem me gerou por causa de Jesus, em Jesus. Jesus veio ao mundo, assumiu a culpa, o pecado de toda a humanidade, 100%. Então, é claro que nem toda a humanidade crê nele, nem toda a humanidade o aceita. Então, nem toda a humanidade é salva. A maioria não. A maioria não. Muitos são chamados, poucos escolhidos. Então, o que aconteceu? Jesus veio, morreu na cruz e ressuscitou no terceiro dia, e então, depois, ele subiu aos céus, voltou para o Pai e deixou o seu Espírito, enviou o seu Espírito, melhor dizendo, para que o Espírito Santo viesse gerar, fazer nascer novas criaturas, a imagem de Deus, mas não só a imagem espiritual, a imagem física. E é isso que acontece quando nós nascemos da água e do Espírito Santo. Da água, porque há o arrependimento. A pessoa se arrepende, é batizada nas águas, que é uma morte, que é um sepultamento. Ela morre, ela por livre, espontânea vontade, sepulta o seu eu, a sua vontade, para que então, através das águas, venha nascer pelo Espírito Santo e ser uma nova criatura, nascer de Deus. Da mesma forma como Jesus veio ao mundo. Jesus veio ao mundo porque o Espírito Santo desceu sobre a Virgem Maria. Depois ela teve outros filhos, mas o primeiro filho dela veio do Espírito Santo. Jesus nasceu do Espírito Santo. E depois cumpriu tudo o que estava escrito, foi batizado nas águas, foi batizado com o Espírito Santo, foi guiado pelo Espírito Santo e foi sacrificado para que aquele que viesse a crer nele pudesse nascer de novo. E então teríamos aí os filhos de Deus. Então, filho de Deus é o que nasce de Deus. Não é o que foi criado por Deus. Todos fomos criados por Deus através de Adão e Eva. Mas nascidos de Deus, somente aqueles que são gerados, eu diria, paridos pelo próprio Espírito Santo. E isso é que tem que acontecer. Quando nós promovemos o batismo com o Espírito Santo, no fundo, nós estamos levando as pessoas a uma consciência de que se elas não nascerem de novo, elas não podem nem ver o reino de Deus, quanto mais entrar nele. É o que Jesus falou para Nicodemos. Jesus disse: quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Falou isso para Nicodemos. Nicodemos era um religioso, sincero, verdadeiro. Ele era um homem bom. Ele era um bom caráter, mas mesmo servindo a Deus,
na sua religiosidade, Jesus disse, você tem que nascer de novo, ô Nicodemos. Quem não nascer da água e do Espírito Santo, não entra no reino de Deus. É necessário que você nasça de novo. Jesus falou isso para ele. Por quê? Porque se ele não nascesse de novo, quer dizer, nascesse de quem? Do Espírito Santo. Mas como que o Espírito Santo poderia gerar alguém ou fazer nascer alguém quando esse alguém reconhecesse ou reconheça ou venha reconhecer Jesus como único Senhor e Salvador? O nome Jesus já diz Salvador. Ele é o Salvador. Ele que salva. Quando Deus olha para nós, ele nos vê através de Jesus. Em Jesus. Em Jesus. Quando ele nos vê através de Jesus, nós somos perfeitos. O Espírito Santo faz-nos ser uma nova criatura, geradas por ele. E isso tem que acontecer com você, minha amiga e meu caro amigo. Não é a religião que vai salvar. O que salva é o Senhor Jesus. Quando nós aceitamos Jesus como nosso único Senhor e Salvador, então o Espírito Santo vem e faz o processo de regeneração. Faz a gente ser uma nova criatura, uma nova mente, um novo coração, um novo espírito, uma nova alma que venha ser de acordo com a vontade de Deus. Quer dizer, eu falo por mim, eu não posso falar por mais ninguém, eu falo por mim. Então, quando eu nasci de novo, por livre e espontânea vontade, pela minha própria vontade, depois que eu nasci de novo, a minha vontade é fazer a vontade de Deus. Eu não quero fazer a minha vontade. Eu odeio a minha vontade. Embora a minha alma esteja inclinada para fazer a minha vontade, mas eu não quero a minha vontade, eu quero fazer a vontade do meu Pai. Do meu Pai. Então, isso só é possível quando a gente é regenerado, quer dizer, a gente é feito nova criatura, é nascida de Deus ou nascido de Deus. Então, Deus pensou assim, eu estou falando isso pela minha visão, pelo meu entendimento. Poxa vida, eu fiz os anjos perfeitos. Olha aí. E Lúcifer saiu da perfeição que eu fiz, mas ele quis fazer a vontade dele, então destruiu. Veio para destruir, para matar, roubar e destruir. Tá, agora eu vou fazer Adão e Eva perfeitos. Colocar no lugar perfeito, no jardim do Éden. E aqui diz que Lúcifer era o querubim da guarda, principal anjo dos céus. E ele estava no Monte Santo de Deus. Que quer dizer, ele também esteve lá no jardim do Éden celestial. Teve o jardim do Éden celestial, onde estava Lúcifer, e também tem o jardim do Éden aqui terreno, onde estava Adão e Eva. Mas todos caíram. Mas quando Jesus veio, ele nos deu o direito de sermos novas criaturas. Então, a necessidade da pessoa receber o batismo com o Espírito Santo, na realidade, é receber a filiação com Deus. Porque só através de Jesus o Espírito Santo faz a gente nascer de novo. E aí, amiga e amigo,
Há aquelas pessoas que dizem, bispo, eu não tenho o Espírito Santo, eu serei salva. Se você crê no Senhor Jesus, você será salvo. A salvação é pela fé no Senhor Jesus. Nós vemos isso quando o ladrão na cruz, ele no último momento, ele orou, ele pediu a Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no paraíso. E Jesus disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, o ladrão na cruz não foi batizado nas águas. O ladrão na cruz não recebeu o batismo com o Espírito Santo. Ele não foi regenerado. Mas no último momento, ele se entregou para Jesus. Ele creu em Jesus. Então ele foi salvo. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então muitas pessoas não nasceram do Espírito Santo, da água e do Espírito Santo. Não foram batizadas nas águas, não foram seladas com o Espírito Santo, não nasceram do Espírito Santo. Mas no último momento se converteram, no último momento, como o ladrão na cruz. Essas são salvas, claro que são salvas. Embora não tenham sido nascidas de Deus, mas elas creram no Senhor Jesus, foram salvas. Agora, é claro, o que garante a nossa salvação aqui na terra, a nossa filiação com Deus, é o novo nascimento. Porque muitas pessoas também têm seguido Jesus fielmente em suas denominações, nas suas igrejas. Mas, em dado momento, decidem fazer a sua vontade. Elas negam a fé em Jesus. Ficam com raiva de Deus, porque elas esperavam que Deus trouxesse para elas o paraíso e não trouxe o paraíso. E então elas, revoltadas, viraram as costas para Deus. Essas pessoas vão para o inferno, mesmo que um dia tivessem até servido a Deus como pastora ou pastor, seja lá o que for. Então, isso fique bem claro, minha amiga, meu amigo. Para a gente se manter na fé, só com o Espírito Santo. Não tem jeito. Você tem que nascer da água e do Espírito e se manter. E o Espírito Santo, obviamente, dirige, conduz. É Ele quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, é Ele quem conduz os nossos pensamentos. Ele ensina. Mesmo assim, Ele não elimina o direito de querermos, de fazermos a nossa própria escolha. Não é o que está escrito? Não erreis. Não erreis. De Deus não se zomba. Tudo o que o homem semear, isso também se fará. Então, quando a gente nasce da água e do Espírito Santo, obrigatoriamente a gente tem consciência dos perigos, dos erros, das nossas fraquezas, das nossas vontades que querem prevalecer sempre. Mas quem tem o Espírito Santo tem essa consciência. Não, peraí, eu temo a Deus. O Espírito Santo é um espírito de temor para com Deus. Então a gente que tem juízo, fala, não, eu não vou seguir esse caminho. Eu vou fugir do mal. Então, Deus, lá atrás, deve ter pensado assim, poxa, eu vou fazer os anjos perfeitos, mas eles, a terça parte vai se voltar contra mim. Eu vou fazer o ser humano, a criatura humana, mas também a maior parte vai se voltar contra mim. Só tem um jeito para que ninguém venha se voltar contra mim, quando nasce de mim, quando tem a minha natureza, aleluia, quando recebe o meu espírito.
Então esse tem o meu espírito, esse vai querer fazer a minha vontade, sempre, por toda a eternidade. Então é assim que eu me vejo no contexto da salvação eterna. E você, amiga e amigo, tem que ter essa consciência. A coisa mais importante que existe na face da terra, na minha vida, é a minha alma, é a minha salvação, é a minha eternidade, é a minha filiação e comunhão com o meu Pai. Isso só é possível quando a gente tem o Espírito Santo. Portanto, o que você puder fazer em termos de sacrifício, sacrificar a sua vontade, o seu eu, para que o Espírito Santo venha sobre você, porque você já aceitou Jesus como Senhor e Salvador, não é? Eu também aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador N vezes. Mas somente um dia, realmente, eu tive o privilégio de nascer de novo. E estou falando isso agora, eu tenho certeza que há pessoas que devem estar sorrindo aí à vontade, rindo, e há outras pessoas que estão preocupadas. Puxa, eu aceitei Jesus, mas eu não conheço Jesus, porque não nasceu. Só o Filho conhece o Pai. Jesus falou. Jesus falou isso. O Filho conhece o Pai e o Pai conhece o Filho. Então, quem é filho sabe, conhece o seu Pai. E isso aconteceu comigo e tem que acontecer com você também. Agora, cabe a você pesar estas palavras e avaliar se você realmente está disposto a pagar o preço para ser uma criatura nascida do próprio eterno Pai, para que você possa ter o direito de chegar e dizer assim: Pai nosso que estás nos céus. Isso, minha amiga, tem que acontecer com você. Entendeu? Então agora nós entendemos porque o mal, Deus criou tudo de bom, de perfeito, mas o mal surgiu. Porque Deus não criou robôs. Ele deu o direito de cada criatura sua escolher a sua própria vida. E tudo que a gente escolhe, hoje vai colher amanhã. Deus abençoe a todos e até amanhã em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus.